Gente, o negócio é o seguinte, saiu a segunda temporada de 13 Porquês ou 13 Reasons Why, você pode chamar do que quiser, a gente esperou muito tempo por isso, mas ao mesmo tempo a gente não estava esperando, a gente ficou feliz ali com a primeira temporada. Uma pergunta que sempre a gente fez desde que acabou a primeira, precisa de segunda? Será? E quando acaba de sair uma temporada assim que a gente quer muito ver, todo mundo sabe que tem os amigos ao redor, a gente fica esperando que maratone, a galera não maratona, a gente fica louca pra conversar sobre o que tá acontecendo. É doloroso. Acabou muito antes de mim. Acabei muito rápido, eu fiquei, caraca, por favor, eu tenho medo de soltar spoiler, mas vamos conversar. Exatamente, todo mundo quer conversar, todo mundo quer falar com outros fãs, perguntar, vocês entenderam, o que vocês acharam? E acho que uma boa solução pra isso é usar o Amino, porque ele tá recheado de fãs de todas as coisas, na verdade sim, tem comunidade de tudo, né? Tem desde tudo. Clash Royale, que a gente Clash Royale, até BTS, ARMY, Brasil. Tamo juntos aí. Muito obrigada. Quero mesmo falar sobre esse comeback incrível do BTS. Mas, em 13 Reasons Why, sempre tem gente online, tem um monte de quiz, tem um monte de chat pra você falar com essa galera, tem enquete, né, pra você dar a sua opinião sobre se isso foi legal, não foi legal, e tem fanfics. Tem fanfics. Foi isso que conquistou ela mais do que todas as outras coisas. Vocês lembram que antigamente tinha uns fóruns e tudo? Pensa nesses fóruns, muito melhor. É muito melhor, muito sério. melhor, muito mais recheado de coisas. E você pode escolher o seu tipo de conteúdo, sabe? Inclusive, gente, se vocês quiserem escrever umas fanfics aí pra mim, tô aceitando. E a gente já fez uma enquete lá pra saber se vocês acham que merece realmente uma terceira temporada, se vai ser forçado demais ou não. A gente já tava achando que essa segunda não precisava, aí chega e precisa. Será que rola uma terceira? Responde lá pra gente. Não esquece que o aplicativo é grátis, a experiência é única, tá o link aqui embaixo pra você acessar, se inscrever e tal. Vem discutir com a gente, porque está sendo doloroso, porque a verdade é que se você não tá dentro, você tá perdendo. Tem coisa demais acontecendo ali. Bom, aqui nessa segunda temporada a gente vê mais algumas coisas sobre a história da Hannah, mas, na verdade, assim, o ponto do tempo que ela conta é assim que a mãe dela começa a processar a escola por causa do bullying e tudo mais, dizendo que aquilo ali pode ter causado o suicídio da filha dela, né? E é bem em cima, né? A primeira temporada e a segunda são muito próximas, até eu achei um pouco, assim, próximo demais, porque deu uma evoluída, alguns personagens, mas beleza. O ponto é que a gente sempre discutiu, mas a história da Hannah não já foi contada? Pois é. Queriam contar nessa segunda. É muito difícil a gente saber exatamente por que é que precisava. Óbvio que, sendo bem sincero, a gente entende que a série fez muito sucesso e que uma segunda temporada seria ótima pro Netflix. Porque os 13 Porquês foi um grande, grande fenômeno. Eles não tinham por que parar por ali. E logo no começo a gente já vê a grande mudança inicial, assim, que pelo menos de cara pra mim foi que a Hannah não tá narrando os episódios da forma como era, e é normal que não seja assim, não né? tem mais acabaram como ser. As fitas, mas eu achei mais diferenciado, assim, porque os flashbacks, pelo menos pra mim, na minha impressão, diminuíram muito comparado à primeira temporada. A primeira temporada era metade do episódio praticamente flashback e outra metade normal. Tanto que tem aquela questão da mudança da iluminação pra mostrar que é flashback, que continuou, mas você vê muito menos. É muito mais o presente, o que tá acontecendo agora, do que tentar contar o que aconteceu antes. Na verdade, assim, a gente vê muitas das coisas que aconteceram com a Hannah, como ela conheceu o pessoal e tudo mais, tudo que ela viveu na primeira temporada. Aqui, como já não são mais as fitas que ela gravou e as coisas que ela tá contando, e a gente tá vivendo dentro da história daquelas pessoas que ficaram depois que ela se foi, realmente tem menos flashback, mas ainda tem bastante, e eles são usados pra explicar várias coisas que a primeira temporada meio que deixou em aberto, então, sei lá, não explicou tão bem assim, a gente ficava se perguntando, o que tem a ver esse personagem? Ele não foi tão ruim assim, meu Deus do céu, esse personagem é o porquê, ele nem era tão próximo da Hannah. O cara surgiu aqui, do nada fez uma besteira e do nada é um motivo pra ela se matar, e a gente vê aqui que não é assim. É verdade. Acho que os flashbacks da segunda são um dos pontos altos. Mesmo eu tendo falado que diminuiu, eles ajudam muito a você entender melhor tudo o que aconteceu. E também eles ajudam a ver cada vez mais que a primeira temporada contou a visão da Hannah. Porque os flashbacks dessa vez contam a visão dos outros personagens. E aí você vê, caraca, então não foi assim, foi assim. E muda completamente a percepção que você tem da Hannah, tanto você que está assistindo, como o Clay, que também está começando a acompanhar tudo isso, e ele muda o jeito dele enxergar a Hannah. Isso é muito louco. É como se você fosse o Clay, tipo, naquela narração. Não só o Clay, na verdade, né? A gente vê várias pessoas que estão ligadas à Hannah passando por esse processo de entender que ela não era aquilo que eles pensavam. E também de ficar se questionando o que é daquelas coisas que foram faladas
que são verdade, que são mentira? Será que eles estão tentando vender a personalidade da Hannah de um jeito X, que não, pra ficar melhor pra eles? Ou será que realmente ela era aquela pessoa? A mãe dela vai descobrindo isso, o pai dela vai descobrindo isso, as pessoas de dentro do tribunal, várias outras pessoas, não só o Clay, mas principalmente o Clay, porque ele é o nosso narrador principal. Na verdade, na primeira temporada a gente vê não só o lado da Hannah, mas o lado dela das coisas que ela queria que tivessem sido culpadas, né? Porque muitas outras coisas aconteceram que tem um lado dela, tem uma visão dela e tudo mais, mas ela simplesmente decidiu não colocar ali nas fitas. Então, assim, se você ainda não viu essa temporada nova e você tá querendo saber de outras coisas da própria Hannah, se você acha que é uma esticação muito grande, eles estão só querendo vender os outros personagens, não. É muita coisa ligada a ela, a vida dela, e eu acho que, mais uma vez, talvez de uma maneira mais profunda ainda, eles têm a coragem de deixar a personagem principal e uma pessoa que cometeu suicídio, né, que acho que seria normalmente muito complicado a gente falar de defeitos dessa pessoa, de problemas dela e tal. Mais uma vez, eles têm a coragem de deixar a personagem muito imperfeita. E outra coisa, a Hannah é tão presente quanto na primeira temporada, que acho que não é um spoiler falar que ela fica meio que conversando com o Clay. Eu achei meio estranho no início, mas acaba que você entende como vai funcionar bem mais pra frente. Toda aquela questão da Hannah tá aparecendo. Eu achei que ia ser muito forçado, mas quando chega nos episódios mais pra frente, eu fico, caraca, se ela não tivesse aí, não ia ter ficado um clima tão tenso, ou não ia ter tido tanta explicação assim sobre tudo que tá acontecendo. Então, realmente, eu achei que foi necessário em certos pontos ali. Eu achei genial isso, porque todas as vezes que a gente imaginava que a Catherine Langford ia estar nessa segunda temporada, a gente ficava pensando como não fazia o menor sentido isso. E aí depois a gente ficou pensando, não tem problema, vai ser só nos flashbacks, tá ótimo, é isso aí mesmo. E tipo, não é só nos flashbacks e ainda assim funciona. Eu acho que o negócio que você tem que reconhecer é que os roteiristas de 13 Reasons Why, eles estão tentando fazer de tudo pra essa série funcionar da melhor maneira possível. E eles fizeram isso também aproveitando melhor os outros personagens. Jessica tem um papel muito mais importante, já era importante na primeira, mas nessa é muito melhor desenvolvida também. Tudo aquilo que ela passou na primeira temporada tem consequências e consequências pesadas, como não podia deixar de ser. Como não podia, exatamente. Pois é, e tem outros personagens também. Acho que o Tony, que a gente vivia falando, cara, o que o Tony tá fazendo nessa história? Que ele não é nada de ninguém. Gente, me explica. Você viu só a primeira temporada. Por que o Tony? Por que o Tony foi o cara que ficou com as fitas pra entregar pra todo mundo? O que aconteceu? Qual era a relação dele com a Hannah? Ele não é um dos 3 porquês. Quem é esse cara? Explica bem melhor. Vamos descobrir agora. Explica bem melhor mesmo. E outro personagem também que eu não gostava tanto, achava que ele tava meio ali perdido na história. Tem o capítulo dele que é legal na primeira, que é o Tyler, que é o fotógrafo. Nessa temporada eu achei que ele ganhou uma importância muito maior. Ele ficou mais bem desenvolvido. Eu comecei a gostar realmente do personagem. Nossa, muito. Gostar, porque ele faz total diferença pra história agora. Ele não é só aquele cara que perseguia a Hannah como ele foi na primeira temporada. Ele é o outro lado do bullying, né? Porque a gente vê que a Hannah sofreu bullying, que foi por isso que várias coisas aconteceram na vida dela. E aí a gente fica pensando, a menina cometeu suicídio. Então parou. E não parou. Não parou, e o Tyler tá lá nessa história pra mostrar isso aí, pra mostrar as consequências psicológicas disso em alguém, né? Pra mostrar que ele não esqueceu do que aconteceu. Algumas pessoas, não vou falar exatamente quem, mas alguns personagens falam várias vezes, não, eu quero esquecer isso, eu quero tocar minha vida, blá, blá, blá. O verão passado foi muito pesado, blá, blá, blá. Ele não, ele tá o tempo todo lembrando, ele tá lembrando, olha o que aconteceu, esse pessoal tá aí livre, ninguém pagou por nada, só a Hannah morreu. Você vê que mexeu com ele, né? Exato. A Hannah ter ido embora e culpado ele, mexeu mesmo, sabe? Entrou nele aquilo ali. Na verdade, a gente vê aqui, acho que 3, 4 personagens que, nossa senhora, sentiram muito peso das fitas, dos porquês da Hannah ter ido e tal. Que são o Zack, o Tyler, o Clay e o Alex. E são todos importantes e muito bem desenvolvidos. Eu não vou mentir que alguns personagens, pra mim, ficaram bem jogados ali na temporada. Os outros, os que não foram desenvolvidos. A própria Courtney foi pra mim foi a pouquíssimo pior. trabalhada. A Sherry também. O Marcos, acho que você pensa que ele vai ter um papel, mas você vê que não. Ele nem tá tão importante. E a Sky também, né? Que eu acho que ela nunca foi tão importante assim. Ela era amiga do Clay. Tentaram dar uma importância pra ela, mas assim, eu não consegui gostar da personagem de jeito nenhum. Eles tentaram colocar ela como a coisa que o Clay usa pra corrigir o erro que ele cometeu com a Hannah. Sim. Mas eu acho que também isso é bem justo, até com a própria personagem, que poderia ser bem mais complexa, mais bem trabalhada. Mas às vezes que ela aparece e as coisas que ela faz, eu achei que ficaram
bem boas, assim, que você pensa sobre ela. Você tem sentimentos fortes em relação a Skye, você fica com raiva das coisas que ela faz, você fica irritado. Isso são sentimentos, e personagens bons é que causam esses sentimentos, né, querendo ou não. Mas o Marcus, né, que tu falou aí, eu acho também que ele poderia ser melhor aproveitado, visto que é uma série, que essa segunda temporada tem mais 13 episódios, mas pra mim, ele foi muito mais bem trabalhado do que na primeira temporada. Não tem nem comparação. Porque fecharam alguns buracos, né, que tinha na história dele. Ele era um dos personagens que a gente ficava, mas por que ele se importa com a Hannah? Por que a Hannah se importa com ele? E mostraram um pouco melhor isso. Mas eu acho que mostraram e depois esqueceram o personagem, se liga? Como ele não ia fazer diferença pra trama, deixa ele de lado, ele tem uma fala a cada 3 episódios e pronto. Eu acho que eles tentaram colocar o lado dele nesse sentido, né? Porque na primeira temporada a gente vê que ele meio que cai de paraquedas em uma parte, e ele trata a Hannah de um jeito X que não é legal, também meio do nada, né? E aqui a gente vê muito o lado dele, sabe? A personalidade dele, que eles tentam vender o Marcus como se ele fosse esse cara muito político, que tá ali pelos contatos e tal, e meio que não faz sentido as coisas que ele faz. E agora sim, agora eu entendo. Mas eu acho que 2 dos personagens mais bem trabalhados foram o Zack, que fez toda a diferença pra mim. Já gostava do Zack na primeira. Eu sei. Aí na segunda ele já é incrível, e na segunda, meu Deus. Tanto é que o episódio que é mais focado nele, eu acho que é a guinada da série, que você começa a entender as coisas nos outros episódios. Quando tem um episódio do Zack, tudo começa a subir. E eu acho que é o episódio que você vê que tem muita coisa que a Hannah não contou, que tem muita coisa escondida. Não são só pequenos detalhes, é tudo que aconteceu ali, porque nos 13 porquês mesmo, nas fitas, a gente vê as coisas que deram errado e tal, mas a gente sabe que a vida da pessoa não era só aquilo, que outras coisas aconteceram no meio tempo, e esse meio tempo é todo focado aqui. Mas acho que outro personagem muito importante foi o Justin. Caraca! E até comentar sobre isso, porque o legal também dessa segunda temporada é porque na primeira tinha todos aqueles estereótipos. Tinha a galera popular que fazia bullying com os outros, que queriam ser os pegadores e tal, que faziam aquele papel. Tinha os outros que sofriam o bullying. E basicamente era isso. A separação era essa, e tinha os meio termo, que era tipo a Courtney, que fugia de tudo isso e não queria estar nem de um lado nem do outro, que tentava ser política e tudo mais. Ponto, era isso. E nesse eles já se conhecem, eles já viveram muita coisa, e acaba que eles estão muito próximos, mesmo que um ou outro não se goste e tudo mais. Porque eles são os porquês, eles têm essa coisa de tentar manter esse segredo vivo, porque todo mundo tem muito a perder ali, né? E o Justin é uma prova disso, que o Justin era tipo odiado por alguns ali, pelo próprio Clay, e eles são obrigados a conviver. Ele passa por uma situação totalmente diferente do que ele tinha na primeira temporada. Até pelo final da primeira a gente vê que mostra mais o negócio da mãe, mostra que ele quer ir embora, que ele ficou extremamente abalado com o que ele mesmo fez com a Jessica e com a traição, digamos assim, da amizade do Bryce. Então o personagem dele tá totalmente diferente, e faz todo sentido ele estar totalmente diferente. É muito massa isso, né? Mudou completamente. Se a gente comparar o Justin do começo da primeira temporada com o Justin do começo dessa temporada, eles são personagens praticamente opostos. E eles conseguiram fazer isso funcionar muito bem. Em nenhum momento eu me questiono se realmente ele faria isso, se realmente ele se sentiria assim. Porque na primeira temporada, o que é explicado mais pra frente é justamente que a gente não sabe, né? Mas que ele é uma pessoa que tá só esperando a última gota d'água pra quebrar ali, né? E eu acho que, como na primeira temporada o tema mais trabalhado foi suicídio e abuso sexual, né? Aqui nessa segunda é também consentimento, abuso sexual e uso de armas. Tem muito... Caraca, tem muito essa discussão. Será que crianças devem ter acesso a armas de fogo? Elas são treinadas, não são treinadas? Como é que elas fazem? Como é que elas conseguem? O que é isso? Como é que os próprios pais recebem isso, né? Tem uns que falam, ok, tem outros que não, né? E fica aquele medo. E eles conseguem colocar a gente nesse lugar da discussão que eles estão querendo fazer, né? Que é, por que que essas pessoas que estão no ensino médio, que são tão instáveis psicológica e emocionalmente, têm acesso a arma de fogo? Você tá sempre angustiado, cara, angustiado. Por que que essa pessoa está segurando uma pistola? Por favor, alguém pare, isso não faz o menor sentido. Eu vou falar uma coisa polêmica. Talvez por essa questão de ter armas, talvez por estar mais no presente do que no passado nessa temporada. Eu acho que em alguns episódios, principalmente, assim, uma sequência de episódios,
essa temporada conseguiu ser mais tensa que a primeira. Juro, teve horas que eu tava assistindo deitado, eu levantei da cama e fiquei assim, olhando, caraca, o que vai acontecer? Juro, deu pra ficar nervoso. Faltou ar, falei, caraca, vai acontecer isso, vai acontecer isso, não é possível, não é possível. Não, demais, cara. Nos últimos episódios você fica, meu Deus! E a primeira é tensa, tem cenas pesadas, mas só que você meio que sabe o que vai acontecer, né? Você tá entendendo como aconteceu. E essa não, é no presente, não qualquer coisa pode acontecer. É óbvio que, como todas as segundas temporadas dessas séries que já parecem fechadas, teve muita gente que não gostou, teve muita gente que não se agradou. Eu, pessoalmente, achava que eu não ia gostar e eu adorei. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que essa série é feita pra essas pessoas, para as pessoas que estão no ensino médio, para as pessoas que estão vivendo isso, para as pessoas que precisam ter a sua vida levada a sério, para as pessoas que querem muito que o que acontece na vida real seja refletido nessas produções de mídia. E os Três Porquês faz isso, cara, brilhantemente, brilhantemente. Se você perguntar pra uma pessoa, principalmente americana, porque a gente tá falando da realidade deles, né? Total deles. De ali 16, 18 anos, você vai pegar que é isso, sabe? Que é uma coisa que precisa ser falada. E eles continuam tocando nesses assuntos que são difíceis, mas são necessários. Né? Ainda tem cenas fortes, tem tudo. Continuou com a essência de 13 Porquês. Mas e vocês? Já assistiram a temporada? Acharam boa? Acharam ruim? Acharam totalmente desnecessário? Fala tudo aqui nos comentários. E ó, tem outra coisa. Uma terceira temporada é necessária? Bam, bam, bam. Cuidado, gente. A baladeira já está esticada. O Bryce e o Justin eram os populares que faziam... o Tyler, o Bryce, o Justin e o Zack eram os populares que acabam... É muita gente, o Marcos também. Tinha o pessoal lá do... Tinha o pessoal dos esportes lá. Melhor. Se tu tivesse de topete, já não ia caber do que eu pensei.